Louvado seja o nome do Senhor, por seu dom inefável, por sua graça, por seu grande amor, amor tão tremendo e poderoso. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis 35. Gênesis capítulo 35, a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 13, saltando alguns versículos. Veja aí se alguém não tem Bíblia perto de você, para você poder compartilhar a leitura da palavra de Deus, e assim todos possamos ser edificados. Quem encontrou, diga graças a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor. Eu peço uma atenção especial para os irmãos. Estou lendo uma versão bastante diferente, tá? Tem aqui projetado, você tem a sua Bíblia aí, e eu tenho uma versão bastante diferente, mas tente acompanhar aí na sua versão. A palavra de Deus diz assim: Deus disse a Jacó: volte para Betel, fique ali e construa um altar para o Deus que se revelou a você quando você fugia de seu irmão Esaú. Jacó reuniu a família, instruiu todos os que viviam com ele: desfaçam-se de todos os deuses estrangeiros que há no meio de vocês, tomem banho, ponham roupas limpas, pois estamos indo embora para Betel. Vou construir ali um altar para o Deus que me respondeu quando eu estava em apuros, e que desde então tem estado ao meu lado aonde quer que eu vá. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que guardavam, também os brincos que usavam como amuletos. Jacó enterrou tudo debaixo de um carvalho em Siquém. Em seguida foram embora. Um pavor que chegava a paralisar tomou conta das cidades das redondezas. Assim, ninguém se atreveu a sair e perseguir os filhos de Jacó. Jacó e seu grupo chegaram à Luz, que é Betel, terra de Canaã. Construiu ali um altar e deu a ele o nome de El Betel, Deus de Betel, porque era o lugar em que Deus havia se revelado a ele quando ele fugia de seu irmão. Versículo 9. Deus revelou-se outra vez a Jacó, depois que ele havia voltado de Padã Arã, e o abençoou. Seu nome é Jacó, calcanhar, mas esse não será mais seu nome. De agora em diante, você será chamado Israel, aquele que luta com Deus. Deus continuou: eu sou o Deus forte, tenha filhos, frutifique. Uma nação, uma comunidade inteira de nações procederá de você. Reis virão de seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaque, agora dou a você e também a seus descendentes. E Deus se foi, elevando-se do lugar em que havia falado com ele. Amém. Deus nos abençoe com a sua santa palavra, meus irmãos. Quando eu era adolescente, eu não sei como chegou à minha mão, eu não comprei com certeza, mas chegou à minha mão um livro do evangelista internacional Luiz Palau. Luiz Palau é um homem fora de série, um verdadeiro vaso de honra nas mãos do Senhor. E aquele livro que chegou às minhas mãos se chamava Segundo o Coração de Deus. Ele trabalha no livro que nem todos podemos ser reis como Davi foi, mas com certeza todos nós podemos ser pessoas, cristãos, segundo o coração de Deus. E eu fiquei tão fascinado com esse livro, meus irmãos, que eu não podia ser chamado para dar uma palavra, que eu falava alguma coisa dele, porque é um livro tão bom. Nesse livro, irmãos, Luiz Palau dizia assim, em certo ponto: eu já li a Bíblia várias vezes, já terminei a leitura da Bíblia várias vezes. Ele é um evangelista argentino. Ele dizia: mas quando eu leio a Bíblia na tradução inglesa, no inglês moderno,
é como se ela fosse diferente para mim, e eu conseguisse perceber algumas coisas diferentes. Ele estava falando sobre sua experiência com a leitura da palavra de Deus, né? E se você tem mais de uma versão da Bíblia em sua casa, sabe que ler nas diferentes versões, Deus vai falar com você de maneira diferente também. E sem querer ser presunçoso, irmãos, quando escolhi essa Bíblia, alguns têm aqui a Bíblia na tradução A Mensagem para ler esse ano, eu estava em busca de algo semelhante. E de fato tenho encontrado e tenho vivenciado essa experiência. Quando eu li Gênesis 35, há uns dias atrás, e quando eu li ali escritas estas palavras da palavra de Deus, volte para Betel, tive meu coração tocado pelo grande amor de Deus, pela forma como Ele é tão fiel e tão bondoso conosco, que somos irmãos tão infiéis muitas vezes e tão maus em nossos corações. Eu fiquei perplexo com esse grande amor de Deus, chamando um homem como Jacó, ternamente, amorosamente, e lhe convidando, volte para Betel. De início, quis ver uma ordem, e depois, pela graça de Deus, entendi um convite. Volte para Betel. Meus irmãos, é um convite ao retorno às origens, aos princípios. Quando nós temos uma divergência, queridos irmãos, na legislação, nos diferentes códigos que compõem o ordenamento jurídico do nosso país, um retorno às origens, às fontes, aos princípios, põe fim a qualquer divergência, queridos. E quando eu leio na palavra volte para Betel, eu estou, irmãos, persuadido que o Senhor Deus está nos chamando para um retorno. Chamou Jacó para um retorno. Volta para o início, volta para o princípio, para quando houve o estabelecimento dos elementares termos orientadores deste pacto, desta comunhão. Meus irmãos, o contexto em que esse convite foi falado não poderia ser pior, ou haveria um pequeno número de ocorrências que poderiam ser pior do que isso. Mas Jacó, irmãos, estava correndo risco de vida. A sua vida corria risco, né? Não apenas a vida dele, mas de todo o seu clã. Uma atitude impensada, extremamente violenta dos seus filhos Simeão e Levi haviam trazido sobre aquele clã um perigo iminente de todos eles virem a perder a vida. E justamente por causa de uma vingança. Meus irmãos, quando Jacó saiu da casa do seu pai fugindo, ele tinha medo pela sua própria vida, porque ele era cozinheiro. Seu irmão gêmeo era caçador, era mais vigoroso, era mais forte, era mais hábil, e havia prometido que mataria Jacó. Foi para salvar a vida, sua própria vida, que Jacó teve que fugir da casa do seu pai. Meus irmãos queridos, e agora, meus irmãos, o medo não é apenas por si, mas por toda a sua casa. Ele está vendo que, ele diz assim no capítulo 34 para os seus filhos: vocês são loucos, vocês sujaram o meu nome diante desta sociedade. Agora essas nações podem se unir e matar facilmente toda a minha família, e não restará nada de lembrança da minha casa, por causa de vocês. Vocês exageraram na vingança. Meus irmãos, no passado, Jacó, há 20 anos antes desta narrativa, Jacó temia por sua própria vida e pelos desafios da jornada que ele estava empreendendo. Agora todo o seu clã corria risco. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, para todos nós que estamos dia após dia enfrentando lutas. Nós estamos dia após dia com desafios se nos apresentando, meus irmãos. Os desafios, as responsabilidades e a insegurança e os medos deles decorrentes, meus irmãos, tendem a se nos apresentar mais intensos e complexos à medida que o tempo passa. À medida que o tempo passa. E tanto mais quando nós assumimos a liderança de uma família, quando nós estamos no comando de uma casa, aí os desafios são mais complexos. Porque, Vera, quando a gente é solteiro
e está na casa do papai da gente, da mamãe. A gente tem preocupação sim, mas não é quando a gente vai para nossa casa e assume a responsabilidade e tem filhos, meus irmãos. Aí os desafios e os medos que tendem a nos apresentar são muito maiores, meus irmãos queridos. Sempre que uma nova situação difícil se nos apresentar, irmãos, urge que nós, uma nova situação, né? Urge que nós nos voltemos para aquele que é sempre o mesmo. Foi ontem, é hoje e sempre será o mesmo Deus de amor fiel, aleluia, que cuida de todos aqueles que buscam a Ele, todos aqueles que nele confiam, todos aqueles que a Ele se achegam, meus irmãos. Uma vez o papai chegou e disse que estava desempregado. Eu não fiquei com medo. Eu não tinha nem, talvez não tivesse perspicácia para entender isso, meus irmãos, não tinha 10 anos. Mas eu penso o que estava passando no coração dele naquela época, tendo uma esposa e 3 filhos. E a minha mãe trabalhava. Ele nos disse, eu lembro como se fosse hoje: o salário da mãe de vocês é o suficiente para a gente viver. Irmãos, não fiquei nem um pouco preocupado. Mas mesmo ele dizendo aquelas palavras para a gente, eu imagino que antes dos 40 anos, que era como ele tinha, 35 talvez, ele estivesse bastante preocupado. O tempo passa e as coisas ficam mais difíceis, irmãos, necessariamente. As responsabilidades são maiores e os medos vão crescendo. Eu tinha medo de ficar doente quando eu era criança. Eu tinha as aulas de biologia, as aulas de ciências, primeiro na biologia. Eu morava ali no Pará. Teve um tempo que tinha uma febre lá de elefantíase. E os irmãos sabem que a elefantíase é transmitida por um mosquito mais comum que tem, né? Ai, irmãos, eu ficava com medo daquilo. Hoje eu não tenho medo de ficar doente, irmãos, mas eu oro todo dia pela saúde dos meus filhos. É diferente, não é? É diferente. Eu suprimi um medo e outros vieram. E devemos mesmo orar pela saúde todos os dias, irmãos. É um exemplo que eu estou dando para os meus amados irmãos sobre os desafios que nos apresentam. Todo o tempo eles vão crescendo. Todo o tempo eles vão se tornando. Você conhece Davi pela história de Davi e o leão? Você conhece o rei Davi pela história de Davi e o urso? Você não conhece. Você conhece Davi por qual história, irmãos? Pela história de Davi e Golias. E quando eu digo isso, eu quero dizer para você que as experiências de Davi foram se intensificando. Primeiro Deus o ajudou a vencer um urso. Depois Deus o ajudou a vencer um leão, ou qualquer outro animal que quisesse levar o seu rebanho. E chegou um dia em que ele teve que enfrentar um gigante, muito mais perigoso que um leão ou um urso, com certeza, meus irmãos. Mas o princípio que subjaz a essas experiências é o mesmo. Em Deus podemos vencer aquele que é mais forte do que nós. Aleluia! Com o Senhor, o inimigo vem mais forte, como diz nos Salmos, para nos fazer tropeçar, mas o Senhor é o nosso amparo. Aleluia! O salmista diz: como abelhas eles me cercam, mas o Senhor me livra deles. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. O chamado em si é importante. Nós lemos na palavra: volte para Betel, disse Deus a Jacó. Deus está dizendo: volta para a casa de Deus, Jacó. Eu poderia dizer: Deus está dizendo para Jacó: Jacó, volta para minha casa. Tu estás longe da minha casa. Tu estás passando um desafio aí. Tua filha foi violentada, né? Diná foi violentada, crime hediondo. Os teus filhos, para vingar isso, mataram muitos homens, o culpado e quem era inocente. Mulheres também roubaram.
Essa questão da autotutela é interessante. A lei do mais forte, ou tem direito quem tem força. E a questão da lei do talião é importante que se entenda como é justa, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, quebradura por quebradura. Não é maldade, é para limitar a vingança, porque o homem é mau. Uma vez agravado, certamente ele tenderá à vingança, mas a vingança nunca é na medida do agravo. Ela tende, pela maldade do ser humano, a ir além do agravo. Foi o que Levi e Simeão fizeram. Uma maldade muito maior do que a que eles haviam sofrido, meus irmãos. O chamado em si é: olha, Jacó, a tua família está correndo risco. Irmãos, quantas famílias estão correndo risco hoje? Quantas famílias estão correndo perigo hoje? Talvez não seja esse perigo de Jacó aqui, meus irmãos, de terem sua família exterminada. Mas quantos perigos há nas casas dos cristãos hoje, irmãos? Quantos inimigos das famílias se levantam a cada dia? Problemas com os vícios, problemas relacionados a finanças, problemas com enfermidade, problemas com fidelidade. São inimigos do lar, meu amado. E quando nós nos vemos ameaçados e sem força, podemos ouvir o convite do Senhor: meu filho, volta para minha casa. Volta para Betel. Antes que Jacó pudesse, no passado, irmãos, Jacó, ao fugir da casa do seu pai, sem querer se deparou com a casa de Deus. Agora, antes de chegar na casa do pai, é necessário voltar para a casa de Deus. Quando nós lemos na palavra de Deus que Jacó teve uma experiência com o Senhor, que eu li ainda há pouco na dedicação dos dízimos e ofertas, Jacó fez um voto ao Senhor. Em Gênesis 28, de 20 a 22, Senhor, ele acordou daquele sonho, aquela escada que ia do céu, da terra até o céu, por onde desciam anjos, subiam anjos. Jacó acordou, estava com a sua cabeça reclinada em uma pedra. Ele disse: isso aqui é a casa de Deus, isso aqui é a porta dos céus. Aquela pedra travesseiro ele erigiu com coluna, derramou azeite e fez uma aliança com o Senhor. Papai, eu fugi da casa. Papai não, Deus, eu fugi da casa do meu pai. Meu próprio irmão queria me matar, tanto que eu não presto. Meu próprio irmão queria me matar. E agora eu estou só com a roupa do corpo. Se eu viesse com mala, ele me perseguia, sabia que eu estava fugindo. Eu vim só com a roupa do corpo para ele não desconfiar. Agora, nessa jornada que eu estou agora, vou para um lugar que eu nem conheço. Se o Senhor me der pão para comer, roupa para eu me vestir, e se eu voltar em paz para a casa do meu pai, que é isso que eu quero, um dia poder voltar para a casa do pai. Tu vai ser o meu Deus, e de tudo que o Senhor me der, eu vou te dar certamente o dízimo. Tudo que Jacó pediu a Deus naquele dia, ele recebeu do Senhor, meus irmãos. No capítulo 32, versículos 9 e 10, ele diz: eu saí com só a roupa do corpo, Senhor, e agora eu sou tanta gente está comigo, que eu posso me dividir em 2 bandos. É muita gente, é muito rebanho. O Senhor esteve com ele, o ajudou na jornada, meu amado irmão. O Senhor esteve com ele e lhe deu o que ele pediu. E era chegada a hora de Jacó cumprir a parte que lhe cabia no voto, reafirmando a sua aliança, seu voto com Deus. Meus irmãos, quando nós estamos passando por uma situação difícil, nós não podemos continuar agindo da mesma maneira, a não ser que queiramos ficar naquela situação. Se uma situação difícil se nos apresenta, uma crise, uma dificuldade, eu devo pensar que a minha forma de agir deve ser outra. Sim ou não, queridos? Alguma coisa eu vou ter que mudar, meu amado irmão. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, para você que nos acompanha pela internet, se você está longe da comunhão da casa de Deus, a primeira atitude a tomar é voltar para a casa de Deus. A primeira coisa que você deve pensar em fazer é voltar para o Senhor. Muitos são os motivos que fazem as pessoas saírem da casa de Deus, se afastarem. Meus irmãos, eu já preguei na vez passada que minha família se afastou uns anos da casa de Deus. Nós tivemos motivos? Sim. Eram verdadeiros os motivos?
Sim. Queridos, na casa de Deus, às vezes um irmão nos fere. Queridos, na casa de Deus, o pastor que é para cuidar da gente, porque é homem, às vezes nos decepciona e nos fere também, nos oprime. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Na palavra está dito que nós não devemos deixar de nos congregar e que nós somos o corpo de Cristo. Tem pessoas que perderam um braço num acidente. Há pessoas que perderam um dedo em um acidente, uma perna em um acidente. Meus irmãos, continuam vivas. Não pode acontecer? Da pessoa perder um braço e continuar viva, sim ou não? Pode. Ele vai ter a mesma vida de sempre? Lógico que não. Vai ser uma vida mais difícil? Sim, será uma vida mais difícil. Agora tem uma coisa: o braço que foi perdido, a mão que foi perdida, o pé, esse não existe mais. Ele morre. Nós somos membros do corpo de Cristo. Enquanto eu estiver aqui, o corpo pode ser doente, mas eu estou vivo porque faço parte do corpo. Se eu saio, queridos, eu morro. E o corpo tende a se curar. Estão entendendo? Quando eu começo a me afastar da casa de Deus, é como se eu estivesse me desviando da manada. Você assistiu os programas de animais? Quando o animal é ferido, ele não consegue mais acompanhar a manada. Todo mundo vai. A segurança está na comunhão. Meus irmãos, a segurança está na unidade. Quando ele se afasta, o que acontece? Vira presa fácil dos predadores. Se ele desfalece e cai, lá vem os predadores e o atacam. Quando não tem maiores ou está doente, os urubus começam os abutres a voar lá em cima, esperando o momento de atacar. Quando aquele animal não tem mais força, eles descem e começam a comer ele ainda vivo. Sim ou não, queridos? É assim que acontece com a gente na vida espiritual também. Às vezes foi uma coisa certa que fizeram conosco, é verdadeiro que fizeram, é verdade que fizeram mal com a gente para a gente sair da igreja. É verdade que houve alguma decepção, um escândalo na igreja que me afastou da igreja. Sim, é verdade, pode até ser, queridos irmãos, mas a minha atitude nunca deverá ser de me afastar da casa de Deus, jamais. A minha atitude é de tentar resolver o problema. Como homem de Deus, mulher de Deus, opinar, trabalhar, orar, buscar a Deus para que não haja mais o problema na sua casa. Amém, queridos? Estão entendendo? Porque enquanto estamos aqui, nós podemos, o corpo doente pode se curar. O membro que é extirpado morre imediatamente. Meus irmãos queridos, eu vou voltar para a igreja, a principal atitude. Diante do perigo iminente, Deus proveu o necessário para que Jacó tivesse condições de obedecê-lo. Meus irmãos, agora eu quero que os irmãos pensem numa coisa. Deus diz para Jacó: Jacó, volta para Betel. E eu traduzi: volta para minha casa. E eu pergunto, irmãos, onde é a casa de Deus? Para onde eu devo voltar? Diga assim comigo: a casa de Deus sou eu. A casa de Deus sou eu, é você. Meus irmãos, nós somos aqueles que foram feitos pelas mãos de Deus, pois Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Um retorno a Betel, um chamado à introspecção, à reflexão profunda, a busca ao Deus que, não obstante habite num alto e sublime trono, também habita com o que é humilde, aleluia, no coração do cansado, do contrito, do piedoso, para lhe animar. Meus irmãos, eu não sei quem viu aquele filme lá do Will Smith com o filho dele, acho que é Depois da Terra, é isso? O nome é esse? Depois da Terra? Não lembro agora. Ele é um oficial e o filho não conseguiu ser ainda um cadete, não é isso? E ali, quando eles aterrissam na Terra, a Terra evoluiu para destruir o ser humano, porque o ser humano havia no passado destruído a Terra. Então tudo é hostil ao ser humano. E aquele oficial respeitado no aterrissagem forçada, ele tem a perna quebrada. E a vida deles agora está nas mãos daquele menino que tinha sido reprovado várias vezes para ser cadete. E ele instrui aquele menino. Em alguns momentos ele orienta aquele rapaz. Quando tudo está muito ruim, muito difícil, quando tudo parece não ter solução, ele instrui o rapaz a ficar de joelho e a refletir. Ele fica de joelho e começa a pensar na situação, começa a pensar em tudo que o circunda, e a partir dali uma solução se apresenta. Já viram isso? Viram isso no filme? E eu quero chamar você para entender que quando tudo vai mal,
é o momento sim de você parar um pouquinho e refletir, ao invés de querer ficar fazendo muita coisa. Antes, uma reflexão, uma introspecção, a busca ao Deus que está dentro de você. Amém, querido? Uma contrição verdadeira: Senhor, estou aqui, eu não sei para onde eu vou, estou aqui esperando a tua orientação. Meu irmão, quantas vezes eu já vivenciei isso, de deixar de estar ansioso, parar um pouquinho, respirar fundo, procurar forças em Deus e receber do Senhor a orientação que eu precisava. Onde é a casa de Deus? Por onde devemos retornar, irmãos? É a igreja, já falei. A igreja é o santuário de Deus, enquanto comunidade do pacto, reunida para louvar, adorar o Senhor, aprender dele, servindo ao cumprimento da missão que ele nos deixou. Se devemos estar na igreja do Senhor, na comunidade do Senhor Jesus. Não devemos nos apegar a uma placa denominacional, como se a nossa salvação dependesse disso, ou se isso estivesse acima da experiência de corpo, porque o Senhor tem seus fiéis em todas as igrejas, em todo lugar. Meu irmão, você pode ter certeza, onde o nome de Cristo é louvado, ali pode ser que o líder seja mau, pode ser que o líder seja um ganancioso, pode ser que o chefe daquela igreja seja um estelionatário, meu irmão, mas ali há pessoas que temem a Deus de verdade. Deus está também no coração dessas pessoas, meus irmãos. Onde é Betel? Para onde eu devo voltar, meus irmãos? É o lugar onde nós encontramos a Deus. No Salmo 29, versículo 9, o salmista diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Quando ele troveja, os animais dão a luz, e no seu templo, na sua criação, tudo diz glória. Onde foi que Deus falou contigo já? Eu sei que já falou com muitas pessoas no meio da rua. Eu sei que Deus falou com pessoas no meio da fila do banco. Eu sei que Deus já falou com pessoas esperando atendimento no hospital, meus irmãos. E ao lembrar de tudo que eu já vivi, desde criança sendo conduzido nos caminhos do Senhor, eu tenho saudade de muitos lugares. Para mim são Betel, meus irmãos. Quando eu tinha 7 anos, minha família foi morar na rua Felipe dos Santos, quadra 343, casa 5. Eu fui para lá com 7 anos, meus irmãos. Eu lembro que não havia igrejas construídas ali na nossa cidade. E nós, os cristãos, nos reunimos nas casas dos irmãos. Todo mundo trabalhava numa mesma fábrica ali. Irmãos, eu fui para lá com 7 anos. Eu não sei quantas vezes no domingo de manhã eu fui andando até a casa do irmão Josué Sena, para a IBD. E lá ele pregava ou ensinava, outro irmão pregava. Meus irmãos, eu queria fazer a medida dessa distância, porque para ir era muito agradável. Mas 11 horas quando a gente voltava a pé, eu calculo que era mais de 4 quilômetros que eu andava para ir para aquela casa, para ouvir a palavra de Deus. Eu não lembro de ter reclamado nem um dia. Eu tirava o sapato e meu pé estava queimando, mas eu ia com muita alegria ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Quando Deus nos chamou para iniciar um trabalho lá naquela cidade onde nós estávamos, de início na sala da minha sogra, eu, Dalila, Joshua, criancinha, bebê, e minha sogra apenas. Depois as pessoas foram se reunindo conosco e nós nos reunimos, meus irmãos, ali na casa da minha sogra, na casa da irmã Vânia, nos reunimos no quintal da irmã Graciete, nos reunimos na escola da irmã Graciete, no Cimetal, que era uma quadra. Meus irmãos, eu tenho saudade de todos esses lugares. Certamente foram uma espécie de Betel para mim, onde Deus falou comigo, onde eu servia a Ele, meus irmãos. Quando eu era criança, até antes de 7 anos, nós íamos da casa da minha avó, lá na cidade de Abaetetuba, até a primeira igreja batista de Abaetetuba. Todo mundo ia andando, era uma procissão de menino, era muito primo. Não tinha rua asfaltada. Quando chovia, assim, nós íamos, quando era azar, quando a gente tinha só chinela para ir. Se você já andou de chinela onde não tem asfalto, você sabe o que acontece, não sabe? A chinela fica pregada na lama, quando você dá o passo, ela joga a lama na tua roupa. As pernas vêm só lama e a roupa, né, branca, tudo cheio de lama. A gente chegava na igreja todo enlameado. Meus irmãos, era a experiência. E eu tenho saudade de tudo isso, de como foi bom para mim estar na casa de Deus.
ouvindo a sua palavra e tendo comunhão com os meus irmãos. O lugar, a casa de Deus, é o lugar onde nos encontramos. Você lembra dos lugares ou ocasiões nas quais você teve suas experiências com Deus? Meus irmãos, ali em São Betel, se você chegar, tenha vontade de ir nos lugares onde a palavra de Deus foi pregada por grandes homens do Senhor, na igreja de grandes servos do Senhor, que anunciaram a palavra, ganharam almas. Tenha vontade, queridos irmãos, de ir no castelo de Wittenberg, onde Lutero afixou suas 95 teses, porque ali, penso, foi um lugar de um grande mover de Deus. Meus irmãos, a casa de Deus é os céus. A Bíblia diz que Ele é o Senhor dos céus. Isaías disse: eu vejo o Senhor assentado sobre um trono, e a orla do seu manto enche os céus. Por cima dele há querubins e serafins que não cessam de cantar: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Os céus é a morada de Deus, meus irmãos. E a palavra de Deus diz: se é para lá, e a Bíblia diz: volta para minha casa. Nós devemos, conforme instruiu Paulo, levar nossos pensamentos para o alto, onde Cristo habita, e pensar nas coisas do alto, não nas daqui da terra, e entender as coisas espiritualmente e não de forma carnal, porque a vida, meu amado irmão, a nossa vida mundana, a nossa vida material, está em um contexto mais amplo, que é o espiritual. E se você estiver bem com Deus, meu irmão, a tendência é que você vá vencendo cada um dos desafios dessa vida presente, com fé no Senhor, avançando, confiando nele e, meu amado irmão, obtendo a vitória. Quem crê, diga amém. Aleluia. É uma grande verdade. Quando nós falamos de requisitos para a observância ao chamado, nós pensamos em uma única palavra: avivamento. Para obedecer ao chamado de Deus, necessário é avivamento. Avivamento na família primeiramente. Jacó, meus irmãos, que já tiveram experiências com Deus, uma vez à frente de sua família, já não podia mais obedecer sozinho ao chamado de Deus. Tinha uma casa consigo. Meu amado irmão, não dá para você que tem sua família ser só você piedoso. Toda a família é chamada ao avivamento. Meus irmãos, o chamado se estende à família, pois é uma sagrada instituição, é um todo e não subsiste se estiver dividida, diz a palavra. Ela vai morrer. Meus irmãos, sabe o que Jacó fez? Sabe em que consistiu o avivamento na família? Que é o substrato para a observância ao chamado de Deus, meus irmãos. Ele, em primeiro lugar, reuniu a sua casa, reuniu a sua família. Mas hoje a coisa está tão bagunçada que o pai chama: vem aqui, quero conversar. Diz: quer conversar nada, me deixa em paz. A mulher diz: isso não é hora, não me enche a paciência agora. Irmãos, enquanto isso for verdade, aquela família não poderá viver a paz de Deus, meus amados. Mas aquele homem, chefe da sua casa, reuniu toda a sua família. É a primeira coisa para avivamento. Se não está alguma coisa boa na casa, o chefe da família, ou aquele que tem a percepção espiritual, reúne a sua casa e diz: não está dando certo assim, vamos melhorar, vamos buscar a Deus, vamos fazer alguma coisa diferente. Irmãos, como eu admiro pessoas que estão lá, vivendo essa crise de desemprego, e dizem assim: o que é que a gente vai fazer para ganhar dinheiro? Vamos vender alguma coisa. E aí inicia um projeto, um novo negócio, e ali com aquele dinheirinho eles vão se sustentando. Sim ou não, queridos? Sim, amados. Nós não podemos só ficar parados. Nós vamos avançando. Se der para avançar com força, depressa, nós vamos. Se a tempestade é grande, a visibilidade é ruim, nós não paramos, continuamos avançando, mesmo que seja devagar. Amém, queridos? É assim que nós somos ensinados na palavra de Deus. Jacó reuniu a sua família. Quando meu pai ficou desempregado, ele chamou e disse: olha, eu fui demitido, não temos mais serviço na nossa empresa, mas fiquem tranquilos, o salário da mãe de vocês dá para se sustentar. Eu fiquei tranquilo. E disse: eu paguei o clube até tal mês, podem ir lá se quiser, depois não tenho mais pago. Eu nunca lamentei por não ter mais clube pago, meus irmãos. Vivi numa família que temia a Deus, honrava a palavra do Senhor, e ali nós nunca passamos fome, nem deixamos de ter o que vestir. Eu tenho muito a agradecer a Deus por isso. Eu quero chamar você para ser também um pai, uma mãe tementes a Deus, porque das muitas coisas que podem faltar, não vai faltar a presença do Senhor, que trará paz para a tua casa, saúde para a tua família, salvação para os teus filhos, meu amado.
Aleluia. Jacó instruiu a sua casa, todos que viviam com ele. Ele diz: desfaçam-se dos deuses estranhos que há. As mulheres entregaram brincos que não eram para apenas questão estética, não era para enfeite, eram verdadeiros amuletos. Era necessário se desfazer disso para voltar para a casa de Deus, pois um só deve ser o alvo de nossa confiança, devoção, gratidão e serviço. Enquanto houvessem outros concorrentes, não dava para cumprir o chamado de Deus e voltar para Betel. Meus irmãos, tudo foi tomado, o que não servia, e foi enterrado. Eu quero dizer a você, meu amado irmão, se você guarda ainda na sua casa alguma coisa, pode ser algo que a princípio te dá uma garantia, meu amado irmão, e desfoca a tua confiança em Deus, joga fora, enterra, abandona, meus irmãos. Aconselhando uma pessoa, tinha provas de que havia sido traído. Querido irmão, ou tu perdoa mediante o arrependimento da outra parte, não é isso? E esquece, meu amado. Ou então tu acaba o casamento, porque tu vai viver em guerra se tu continuar. Ela se aferrava àquela prova, larga, te apaga e destrói isso. Ou você faz como Deus faz contigo e vive com Deus, ou você faz como o diabo faz contigo, te acusando todo o tempo e vive com o diabo. Meu amado irmão, querer as armas do diabo de acusação e estar com Deus ao mesmo tempo não pode. Ou você usa as armas espirituais de Deus, do perdão, de nova chance, de uma nova empreitada, uma nova vida, ou você se apega com as armas do diabo de acusação e vive sobre as patas de Satanás. Meu amado irmão, vamos entender isso espiritualmente. Se a palavra de Deus diz: não leva coisa maldita para a tua casa. Às vezes é uma lembrança, às vezes joga fora tudo, enterra, faz como Jacó fez e confia somente em Deus. Desfaçam dos deuses, amuletos. Um só deve ser o alvo da nossa confiança, devoção e gratidão, serviço do Senhor. Ele diz: tomem banho, ponham roupas limpas. Quando ele faz isso, ele está chamando as pessoas da sua família a terem uma vida íntegra e reta, tanto aos olhos dos homens quanto dos olhos de Deus. O tomar banho representa essa vida pura aos olhos de Deus, e as roupas limpas significa a vida pura aos olhos das pessoas. Há pessoas que os outros não têm nada que dizer contra ela, mas Deus tem. Por isso que o salmista diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele diz também: me perdoa os pecados que me são ocultos, para que eu possa ser perfeito na tua presença. Eu quero ser perfeito na tua presença, Senhor. É isso que nós devemos dizer: eu quero ser também, Senhor, perfeito. Me perdoa do que eu já fiz, daquilo que eu fiz de errado, que eu nem me apercebi, porque eu sou mau. Vamos pedir perdão a Deus e vamos viver uma vida aos pés do Senhor. Meus amados irmãos, subjaz a correta obediência ao chamado divino, o pleno avivamento. Na base da obediência ao chamado, meu amado irmão, a comunhão, está o pleno avivamento. Eu preciso voltar a estar avivado na presença de Deus, amando ao Senhor, servindo a Ele com alegria, meu amado irmão, fervorosamente, para poder obedecer ao seu chamado. Meu irmão, isso nós vamos falar no Deus que chama. Visto que a minha hora já passou, tanta mais alegria temos aqui, meus irmãos. Tanto mais, não tanta, né? Tanto mais alegria nos enche o coração. O contexto do chamado, falamos, o chamado em si, falamos. E agora o Deus que chama, quem é, querido? Jacó não mede palavras para agradecer esse Deus. Ele diz: nós vamos voltar para Betel. Ali, Deus falou comigo. Em Betel, Deus falou comigo. Nós vamos voltar para lá. Ele falou comigo no momento. Eu estava em apuros e Ele falou comigo. Vamos louvar o Deus que cuida de nós quando estamos em apuros, irmãos. Ele disse: Ele falou comigo quando eu estava em apuros, assim como nós estamos agora. Eu vou dizer uma coisa: Ele falou comigo e desde então tem estado ao meu lado onde quer que eu vá. Que companheiro bendito é esse? Que amigo maravilhoso.